Mais uma vez, para junto nós adorarmos ao Senhor, buscar a Ele, falar um pouco dele, né? Para mim é uma honra poder ser canal, porta-voz de Deus. E quero dizer para vocês que vocês estão no caminho certo, todas aqui reunidas no seu propósito. Deus não reúne ninguém em vão. Todas as vezes que Deus nos reúne, Ele nos reúne com um propósito. E o propósito de Deus sempre ele sempre cumpre o propósito quando ele nos reúne, né? Então eu sei que tudo aquilo que você deseja, que você precisa da parte do Senhor nesse dia chamado hoje, nessa reunião, tenho certeza que está sendo, como é que falo, gente? Mandado para vocês, né? Tem um portal, né? Uma porta que se abre e Deus se disponibiliza para derramar sobre nós aquilo que Ele quer derramar sobre nós. Então, quero ler com vocês Apocalipse capítulo 3. Eu estava ontem falando essa mensagem e eu senti de Deus, no meu espírito, de ministrar para vocês essa passagem aqui. Apocalipse capítulo 3. Ah, deixa eu ver aqui o verso. Nós vamos falar da igreja de Éfeso, capítulo 2. E depois nós vamos falar capítulo 3. Vou ler o 3 de uma vez, já que a gente está aqui, né? Apocalipse capítulo 3, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança ou paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E no capítulo 2, no verso 1 até o verso 7, então até o verso 6, então nós vamos falar da igreja de Éfeso e vamos falar um pouquinho da igreja de Filadélfia. Aham. Diz assim, ó, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te, volta a praticar as primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É, eu gosto muito de Apocalipse. Eu sei que Apocalipse ele assusta um pouco as pessoas. Tem pessoas que têm até medo de ler Apocalipse, não gostam muito de ler Apocalipse, porque a impressão que dá é que Apocalipse só está apontando para o fim, mas está focando as coisas ruins do fim. Mas Apocalipse, o assunto principal do livro do Apocalipse é Cristo. O Apocalipse, ele não está focando no assunto do fim dos tempos, mas Apocalipse é a revelação única, a revelação final e a revelação máxima de Jesus Cristo. Quando o anjo se apresentou para João, para revelar para João acerca do livro de Apocalipse, de tudo que ele queria falar, quando ele se apresenta dizendo que o livro é o livro da revelação de Jesus Cristo e da testemunha de Jesus Cristo. Então você pega o livro de Apocalipse, está falando de duas coisas principais: de Cristo, Jesus Cristo, e da testemunha de Jesus Cristo. Quem é a testemunha de Jesus Cristo? A igreja. A igreja é a testemunha de Cristo. Se a Bíblia fosse um campo aonde nós semeássemos as nossas sementes para colher, Gênesis seria aonde as sementes começaram a ser lançadas na terra,
E Apocalipse é onde está colhendo a semente que se semeou em Gênesis. Todo livro da Bíblia, todo, o tema principal é Cristo. O Velho Testamento é o novo escondido, mas está falando acerca de Cristo. O Novo Testamento é o velho revelado, também está falando de Cristo. O principal assunto da Bíblia é Cristo revelado para nós. Quando João está exilado na ilha de Patmos, foi exatamente neste momento que Deus se apresenta para João. João estava exilado por causa do evangelho de Cristo e ele estava preso, impossibilitado de qualquer coisa por causa da palavra do Senhor. Você percebe que a palavra de Deus é ela que faz com que as lutas ou a perseguição venham contra nós. Nós somos, às vezes, exilados do mundo por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a ponte, ou ela é a principal causa do mundo nos odiar, do mundo nos deixar exilado, do mundo nos rejeitar, do mundo não nos querer. Então o mundo nos rejeita, o mundo nos exila por causa da palavra de Cristo. Quando o anjo se apresenta para João, no capítulo 1, você vai ver que ele vai dizer para João assim: olha, eis que abri uma porta no céu. Vem, João, e veja as coisas a qual eu quero mostrar para você. Me apontando para Ezequiel, quando Deus se apresenta para Ezequiel no capítulo 2, Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, ponte de pé, porque eu quero falar com você. Todas as vezes que Deus quer falar conosco, todas as vezes que Deus quer se revelar para nós, Ele vai nos dar uma ordem: sobe. Levanta. Todas as vezes que Deus quer manifestar a glória dele para nós, uma porta vai se abrir, um portal vai se abrir e Deus vai exigir de mim e de você que nós nos posicionamos, que nós nos alinhamos, que nós nos levantamos para ouvir a voz de Deus e aquilo que ele quer se revelar naquele exato momento. Quando o anjo, ou quando Cristo se revela para João, a Bíblia está dizendo que ele tem um rosto como o sol do meio-dia. Os seus cabelos são brancos como a lã. A Bíblia está dizendo que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem o pé como um latão reluzente, polido numa fornalha. A Bíblia está dizendo que na sua boca sai uma espada de dois gumes. Esta é a representação daquele que está se revelando para João. No capítulo 10, está dizendo que ele está descendo como um anjo forte. Ele desce e envolto do seu corpo tem nuvens. Em cima da sua cabeça tem um arco celeste. Arco está falando de aliança. Nuvem está falando da glória. Quando ele se apresenta para João, João percebe que na boca dele sai uma espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes que faz dois sentidos. A espada está falando da palavra, daquilo que sai da boca de Cristo, a palavra profética. A palavra profética, a Bíblia vai dizer que ela é boa para redarguir, que ela é boa para corrigir, ela é boa para endireitar. A palavra de Deus é aquela que nos abate, mas também é aquela que nos levanta. É aquela que nos fere, mas também é aquela que nos cura. É aquela que mata, mas é aquela também que dá vida. A palavra de Deus é aquela que purifica. A palavra de Deus é aquela que santifica. A palavra de Deus nos alinha. A palavra de Deus nos corrige. A palavra de Deus nos conserta. A palavra de Deus nos endireita. A palavra de Deus nos dá direção, nos dá um norte. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus nos traz temor. Ela entra no nosso espírito para não deixar nós pecar contra Deus. A palavra de Deus, ela é Cristo sendo revelado. Quando João, o discípulo, no livro de João, capítulo 1, verso 1, vai dizer que o verbo se fez carne e habitou dentro de nós. O verbo estava desde a fundação do mundo e tudo que foi feito, sem ele não teria nada feito. Cristo é a palavra revelada. A palavra, o verbo, é que dá sentido, é que dá ação. Quando Cristo estava com o Pai na eternidade e eles foram criando o mundo, as coisas criadas,
foram criadas através da palavra. Ele foi falando e as coisas foram obedecendo e foi surgindo. A palavra de Deus é uma palavra que traz vida, que traz existência, que faz as coisas ser criadas, que faz as coisas acontecer. É a palavra que traz milagre, é a palavra que traz manifestação, é a palavra de Deus que surge, trazendo como verbo vivo para dar sentido e ação daquilo que nós precisamos. Quando Jesus ele se apresenta para João, ele se apresenta com o rosto de sol, o sol fala de justiça. O cabelo era branco como a lã, branco está falando de purificação, está falando de pureza, está falando daquilo que Deus quer que nós sejamos santos. A Bíblia está dizendo que os pés é como fogo, como latão reluzente. Deus se apresenta como fogo. Fogo fala de justiça. Tá vendo que Apocalipse não fala só acerca dos fins do tempo? Apocalipse é a revelação máxima de Jesus Cristo. Nos evangelhos, está falando que ele é o cordeiro que será morto e que foi morto para a remissão dos nossos pecados. A Bíblia está falando que em Apocalipse ele é o leão, ele é o leão da tribo de Judá. Também Apocalipse está falando que o aspecto de Cristo é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote que está no meio da igreja para cuidar dela e para ouvir a oração da igreja. Quando João está vendo, ele está vendo que Jesus está no meio dos 7 castiçais, no meio das 7 estrelas. 7 estrelas e 7 castiçais. Ele está falando da igreja. Ele está no meio da igreja para cuidar da igreja com amor. E ele também está no meio da igreja para ouvir a oração da igreja. Quando você vê Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 8, a Bíblia está dizendo que tem um anjo que recolhe as nossas orações. Ele sobe. Quando ele sobe, diante do trono tem 24 anciãos. Esses 24 anciãos, eles estão personificando, eles estão prefigurando as 24 horas que nós temos durante o dia. A Bíblia está dizendo que eles têm uma coroa na cabeça. E de hora em hora um se apresenta a Deus no trono, lança suas coroas de ouro. Ouro está falando de divindade. Quando eu abro mão, quando eu jogo a minha coroa, eu estou abrindo mão daquilo que é divino, dizendo que eu entro diante de Deus em arrependimento e em humilhação. Então os anciãos chegam diante de Deus, eles lançam a coroa. A Bíblia está dizendo que numa mão ele tem uma harpa, na outra mão ele tem uma salva de ouro cheia de incenso. Esse ancião entrega para o altar que está na frente do trono. Dentro desse altar tem fogo. Ele pega o incenso, joga dentro desse fogo. É como se houvesse um choque, uma explosão ali dentro. E aquilo ali sobe uma fumaça. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele cheira aquela fumaça, porque aquela fumaça está falando da oração dos santos. Harpa quer dizer adoração. Incenso está falando de oração. Todas as vezes que a igreja mistura a oração com a adoração, Deus não resiste. A oração, quando chega no altar, ela sofre um impacto. E aquele impacto faz com que Deus inala a nossa oração. No capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 8, está dizendo que quando ele exala aquela fumaça, acontece trovões, relâmpagos e terremoto. Trovões, vozes, relâmpago e terremoto, está falando da resposta de Deus na oração, porque todas as vezes que Deus responde à oração, a natureza sente o impacto da resposta de Deus na oração. Por quê? Porque a oração é poderosa, a oração ela tem efeito, a oração do justo é uma arma espiritual, e quando a oração sobe, o mundo espiritual reconhece o que está subindo, e o mundo espiritual sabe que o que sai da minha boca, que o que sai da sua boca não é só palavras, o que sai da minha boca em decretos, o que sai da nossa boca em oração é poder, e o inimigo, o mundo espiritual sente esse impacto, e a natureza recebe a resposta da oração. A sua oração ela não é em vão, a sua oração ela não cai por terra, a sua oração ela é poderosa. Não abra mão da sua oração. Se é uma coisa que o inimigo tem trabalhado e investido no meio da igreja, é o tempo que nós temos
para dedicar na oração. Esse tempo o inimigo tem investido com distração, o inimigo tem investido com tantas coisas, colocando no nosso caminho para nos roubar o tempo da oração, porque ele sabe que a oração é poderosa. E a oração, quando Deus ele inala, a Bíblia diz que ele está respondendo. Quando ele cheira, ele está recebendo. Quando ele exala, ele está respondendo a nossa oração. A oração precisa ter adoração. A oração precisa ser perseverante. Há uma necessidade que nós sejamos constantes na nossa oração. A oração respondida é a oração perseverante. A oração respondida é a oração que tem constância. É a constância que me traz a resposta da minha oração. Lembra de Daniel? Daniel está orando. A Bíblia vai dizer que ele ora 21 dias. No cabo de 21 dias, o anjo se apresentou para Daniel. E ele vai dizer para Daniel o seguinte: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, foram atendidas, foram recebidas as suas orações. E no primeiro dia que você começou a orar, eu vim. Só que no segundo céu havia uma batalha com os príncipes da Pérsia. Príncipe está falando de principado, está falando de potestade, está falando de domínio, está falando daquele que rege o segundo céu, que é o céu dos demônios. E o anjo vai dizer para Daniel: Daniel, mas Deus enviou Miguel, enviou Miguel, Gabriel dizendo para Daniel, mas Deus enviou Miguel, um anjo de guerra. E o anjo venceu aquela guerra no cabo de 21 dias. E quando ele venceu a guerra, eu desci para responder a sua oração. Por que muitas vezes nós não recebemos resposta de oração? Porque nós não somos perseverantes. Oramos uma, oramos duas, oramos uma semana e talvez abrimos mão por não ver a resposta de Deus chegar. Ei, entenda uma coisa: enquanto a resposta não vem, possa ser que está tendo uma batalha travada no mundo espiritual. E a batalha que está travada no mundo espiritual exige de você constância, perseverança na sua oração. Quanto mais eu oro, o anjo guerreia. Quanto mais eu oro, Deus trabalha. Quanto mais eu oro, Deus envia anjos. Quanto mais eu oro, as guerras elas vão ser vencidas no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele precisa do meu posicionamento na oração da guerra. Quanto mais eu me posiciono na oração, mais o mundo espiritual trabalha para que aquela batalha, aquela guerra, aquela peleja seja vencida. E Deus ele vai se apresentando para João. E a Bíblia vai dizer que ele fala assim: João, pega um papel e escreve uma carta. Eu preciso que você endereça essas cartas para 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia não só é somente 7 igrejas, mas também está falando de 7 templos da igreja de Cristo na Terra. A igreja de Cristo na Terra passou e está passando por 7 tempos. Então você vai ver o quê? Você vai ver a igreja de Éfeso, você vai ver a igreja de Pérgamo, a igreja de Esmirna, de Tiatira, de Sardes, da Filadélfia e da Laodiceia. Éfeso é a igreja principal, é a igreja dos discípulos, é a igreja que foi fundada 52 anos depois de Cristo. É a igreja principal, é a igreja que tinha o trono da Diana, a igreja que Paulo derrubou. No tempo de Paulo, ele derruba ali agora o trono de Diana. E da mesma proporção que ele derruba, eles levantam agora o trono das rainhas dos céus. O trono da rainha dos céus está até hoje estabelecido naquele lugar. O trono de Diana foi tombado pelo ministério de Paulo. Então, a igreja principal é a igreja dos apóstolos, é a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade rica, era uma igreja importante. E a Éfeso, nesse tempo, que era o fim da igreja inicial, é a primeira etapa durante a última metade do tempo. Depois você vai ver Esmirna. A Esmirna
que entra ali no século IV, ela prefigura a igreja sofredora debaixo da perseguição do Império Romano. A igreja de Pérgamo, no século V, ela prefigura a igreja casada com o mundo. Quando Constantino aceitou o cristianismo e houve ali uma aliança, um casamento da igreja de Cristo com a igreja do mundo. Temos a igreja de Tiatira, que é o século VI, que prefigura a igreja apostata. Temos a igreja de Sardes, que ela está no século XVIII, prefigura a igreja protestante, a igreja da reforma, a igreja que protesta, né? A igreja do protestantismo. Temos a igreja Filadélfia, que prefigura o amor fraternal, a igreja da restauração, que é no século XIX. E temos a igreja Laodiceia, que é a igreja do tempo presente, a igreja do século XXI, que prefigura a igreja degradada, a igreja fria, caída, a igreja que não se une, a igreja que é egoísta, a igreja que olha para o seu próprio umbigo. Então, 7 igrejas não fala só de 7 igrejas locais, mas também está falando dos 7 tempos que a igreja de Cristo passou durante esses séculos, e agora somos a igreja, infelizmente, a igreja Laodiceia. O livro de Apocalipse, ele está apontando 3 aspectos ou 3 coisas principais. Quando você olha o capítulo 1, no versículo 19, está dizendo que quando Deus se apresenta para João, está dizendo para João, João, o livro de Apocalipse é as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que vão acontecer. Apontando para Cristo, que é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. E ele vai dizer para a igreja de Éfeso, olha, essas coisas diz aquele que está na mão direita, as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais. E Deus vai dando a interpretação, o entendimento para João, que Cristo, aquele que se apresenta para ele no capítulo 1, é aquele que anda no meio desses tempos que a igreja viveu. Ele anda no meio das 7 igrejas, porque cada uma está falando de uma essência, cada uma está falando de algo, de um caráter espiritual, mas Cristo está dizendo para João, eu sou aquele que estou no meio das 7 igrejas, independente da situação, independente da história da igreja, eu estou no meio dela. E ele diz aqui na igreja de Éfeso, olha, eu conheço as tuas obras. A palavra conheço, no grego, significa eu conheço tão profundamente que eu conheço as intenções com que você faz. A palavra obra, no original, está falando de obra e está falando de trabalho. São 2 coisas distintas, porque cada uma tem um significado. Obra é aquilo que eu faço por justiça. Trabalho é aquilo que eu faço por recompensa. Então, quando Jesus se apresenta para João e ele diz: eu conheço tão profundamente a sua obra e o seu trabalho, que eu sei qual é a intenção que você faz, a obra por justiça, e eu conheço tão profundamente a obra que você faz por, por recompensa. Então, trabalho é aquilo que eu faço por recompensa. Obra é aquilo que eu faço por justiça. Se você sai para trabalhar, você não está saindo para trabalhar por justiça, você só está indo para trabalhar para ganhar um dinheiro, para ganhar uma recompensa. E na obra de Deus é a mesma coisa. Nós temos as nossas obras que fazemos por justiça, e nós temos o nosso trabalho que nós fazemos por recompensa. Só que no verso 4, ele vai dizer assim: olha, mas tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A palavra primeiro aqui no grego está dizendo o melhor. Então, quando Jesus está dizendo para João, para a carta de Éfeso, eu tenho contra ti que abandonaste o teu melhor amor. Qual era a igreja de Éfeso no primeiro século? É a igreja do relacionamento. A igreja que estava dentro das casas. A igreja que tinha comunhão.
a igreja do partir do pão, a igreja que se relacionava com Deus e a igreja que se relacionava com os homens. Eu costumo dizer que como você se relaciona com seus irmãos está apontando como é o seu relacionamento com Cristo. Eu só vou saber como que é o meu relacionamento com Cristo quando eu vejo o meu relacionamento com os homens. O meu relacionamento com irmãs, com mulheres, está me dizendo como é o meu relacionamento com Deus. Nós sabemos que Deus, ele nos criou como filhas. A todo momento Jesus está revelando a Deus como o nosso Pai. Ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Ele, todo momento, ele está dizendo sobre o Pai, sobre o Pai, sobre o Pai, nos revelando que Deus não é um homem que está sentado numa cadeira com um cetro de governo na mão ou com uma vara de ferro na mão, a todo momento julgando, sentenciando a igreja ou o mundo. Deus é um Pai que aonde nós fomos gerados dentro dele, a Bíblia vai dizer que nós saímos de dentro de Deus, nós somos gerados dentro do Pai, e por sermos gerados dentro dele, nós somos filhos. Aí a Bíblia vai dizer em João que todos quanto aceitaram, ele deu a oportunidade, ou o prazer, ou o direito de sermos filhos. Então, quando eu perco essa conexão com Deus de filha, eu perco o entendimento de relacionamento. O relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento de um pai que ama, de um pai que aponta a direção, de um pai que trabalha no caráter, de um pai que trabalha na nossa essência. E você vai perceber que tudo que Deus faz dentro de nós e através de nós vem através de um processo. Esse processo não é um processo muito fácil, porque todo o processo de Deus gera dor em nós. Essa dor, ela é o foco principal para extrair de dentro de nós a essência de Deus que está dentro de nós. A dor, ela é responsável. A dor é ela que tem essa capacidade de extrair a essência de Cristo que está dentro de nós. A Bíblia vai dizer que Deus, Jesus, ele teve que aprender a obedecer através das tribulações. A tribulação, o processo, a prova, seja lá o jeito que você intitula, as lutas, é uma forma de Deus nos ensinar a obedecer. É a forma que Deus tem para gerar em nós a obediência. Então, quando a dor vem, quando o processo vem, quando o esmagamento vem, não vem para nos matar, não vem para nos abater, não vem para nos humilhar, mas isso que Deus vai gerando dentro de nós é para transformar o nosso caráter e nos dar um relacionamento de filho com o nosso Pai. Então ele está dizendo, vocês abriram mão do melhor do amor. Você vai ver uma igreja que trabalha, uma igreja cheia de demanda, uma igreja ativa, mas que abriu mão do relacionamento, porque parou de ver Deus como pai, para ver Deus como um patrão, para ver Deus como um senhor, para ver Deus como aquele que está pronto só para fazer. Lembra de Davi? A Bíblia vai dizer em 1 Reis, capítulo 1, 1 ou 2 Reis, capítulo 1, está falando da velhice de Davi. Davi, quando ele está velho, ele está doente. E a Bíblia vai dizer que eles pedem uma moça virgem, uma moça bonita, para vir agora e deitar com Davi, para aquecer Davi, porque Davi está doente, o corpo está gelado. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, a todo momento, ela está pronta para servir Davi. Ela está ali servindo Davi, aquecendo Davi, mas ela não tem relacionamento com Davi. Você consegue entender como que uma mulher bonita, uma mulher formosa, uma mulher virgem, deita com um homem e não consegue despertar nele um relacionamento? Ela servia Davi, mas ela não tinha relacionamento com Davi. Essa mulher está falando da igreja de Éfeso, a igreja atual, a igreja desse século, a igreja do século 21, ou melhor dizendo, a igreja Laodiceia, que é a igreja degradada, é uma igreja
que está com Deus, uma igreja que serve a Deus, mas não se relaciona com Deus, não desperta em Deus interesse, não desperta em Deus um fervor, não desperta em Deus um desejo. Por quê? Porque ela está ali só pronta para servir, só pronta para trabalhar, só pronta para executar demandas. Entenda uma coisa: a demanda não pode ser nossa, porque a demanda tem que ser de Deus, e a demanda de Deus para esse tempo presente está em Joel capítulo 2, derramar sobre a igreja o Espírito, derramar sobre a igreja poder, derramar sobre a igreja autoridade. A demanda de Deus para esse tempo é derramar sobre a igreja o Espírito. Por quê? Porque clamamos avivamento. A igreja está fria, a igreja está apática, a igreja está indiferente, a igreja está egoísta, e a igreja só aprendeu a ir para a igreja para cumprir demandas. A igreja está ativista. Deus não nos chamou para sermos ativistas. Deus nos chamou para relacionar. Então ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho. Você está trabalhando para receber uma recompensa. Eu conheço a intenção. A intenção daquilo que você faz por justiça e a intenção daquilo que você faz para receber uma recompensa. Por isso que na Bíblia está dizendo que naquele dia muitos vão chegar diante dele e falar: Senhor, mas eu fiz, eu aconteci, o Senhor me chamou, colocou uma obra na minha mão, colocou um chamado na minha mão, eu fiz, eu fiz, eu fiz. E Jesus vai virar para aquela pessoa, porque o crente ele vai se apresentar no tribunal de Cristo. O ímpio vai se apresentar diante do trono de Deus, mas o crente vai se apresentar no tribunal de Cristo para receber galardão. Entenda, nós vamos comparecer diante de Cristo para prestar conta daquilo que nós fizemos, para receber galardão. E ele vai dizer assim: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aquela palavra, apartai de mim, porque eu não vos conheço, no original está dizendo: eu não tenho galardão para te dar. Então, quando a pessoa chegar diante de Deus e falar com Deus assim: olha, mas eu trabalhei, eu expulsei demônio, eu tomei conta de mulheres, eu fui líder do ciclo de oração, eu fiz e aconteci, eu pastoreei, eu preguei, eu ensinei, eu dei curso. Jesus vai virar para nós e vai falar assim: mas eu não tenho galardão para te entregar, porque eu conheci as intenções com que você trabalhava. Então, eu preciso entender que a única coisa que Deus quer exigir de nós nesse tempo é: eu preciso que vocês voltem a praticar o melhor do amor. Aí no versículo está dizendo: porque senão eu virei contra vocês, se vocês não arrependerem, e removerei o lugar de vocês do candeeiro. Não é Deus que sai da igreja. Deus, ele remove-nos do lugar aonde ele nos colocou. Por quê? Porque Deus se importa com o nosso relacionamento com ele. E a igreja está tão ativista que ela não aprendeu a se relacionar com Deus. E essa é a minha preocupação quando eu oro todos os dias. Porque eu pergunto: Senhor, eu estou me relacionando ou eu estou só ativista? Porque esse é o perigo que a igreja está correndo nesses últimos dias, de aprender a ser uma igreja que cumpre demanda, em vez de ser uma igreja que se relaciona com Deus como um pai. Aí no livro que nós lemos, na carta que nós lemos, no capítulo 3, está dizendo assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa, no grego, significa galardão, recompensa. Quando eles competiam a Olimpíadas naquela época da Grécia, eles recebiam a coroa quando eles ganhavam as competições. Quando a Bíblia está dizendo, o próprio Paulo vai dizer sobre uma coroa incorruptível, e ele vai dizer: vocês estão correndo atrás de uma coroa que se corrompe, mas nós estamos correndo atrás de uma coroa incorruptível, porque são 7 coroas na Bíblia: coroa incorruptível, coroa da alegria, coroa de glória, coroa da vida, coroa de justiça. 5 coroas estão nos esperando. Quando ele fala assim: olha, guarda o que tens,
para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua recompensa, para que ninguém tome de você o seu galardão. Você lembra da história de Esaú e a história de Jacó? Os dois são irmãos. E a Bíblia vai dizer que Esaú está voltando da caça, Jacó tem um guisado pronto, Esaú está com fome e ele quer um prato de lentilha. Jacó olha para Esaú e fala assim: tá bom, eu te dou, eu te vendo. Você me dá a primogenitura e eu te vendo um prato de lentilha. Primogenitura naquela época era porção dobrada. Todo filho primogênito recebia o direito de herdar do pai uma porção dobrada. Então, se era 100% a herança, o primogênito ficava com 50 e os outros 50 iriam repartir entre os outros irmãos. E a bênção da primogenitura era desejada por todos os filhos dentro de uma casa. Mas só quem tinha direito era o primogênito. Esaú vai virar para Jacó e vai dizer: do que me vale a primogenitura? Isso não me vale nada. E ele vende. Isaac está doente. Isaac acha que vai morrer, porque ele ainda demora uns 20 anos para morrer. Ele pensa que vai morrer. E ele vai liberar a bênção sobre os filhos. Você conhece a história? A mãe dos gêmeos engana o pai, veste Jacó de Esaú, e Isaac libera uma bênção da primogenitura. Eles brigam, Esaú fica revoltado, quer matar o irmão foge para Padã Arã, mas a bênção já tinha sido liberada. Você vai perceber que a Bíblia vai dizer que Deus odiou Esaú e amou Jacó. Por que que Deus... Você percebe que Deus em momento nenhum interviu? Porque você poderia dizer, mas foi injusto. A bênção era de Esaú, né? Mas você vai ver que Deus não interviu. Por quê? Porque Esaú abriu mão daquilo que Deus tinha colocado na mão dele. E essa bênção que era de Esaú passa-se agora para Jacó. E a impressão que dá é que esse versículo encaixa direitinho na história de Esaú e de Jacó. Por quê? Esaú não guardou aquilo que ele tinha e Jacó veio e roubou a recompensa. Roubou o galardão de Jacó, de Esaú, melhor dizendo. E quando eu olho esse versículo, eu entendo que nesse tempo que nós estamos vivendo, tem muita gente fazendo muito e muita gente fazendo nada. Muita gente fazendo demais, sobrecarregado, e muita gente fazendo pouco porque não quer fazer. Nós vemos as pessoas abrindo mão daquilo que Deus entregou, abrindo mão de chamado, abrindo mão de vitórias, abrindo mão de muitas coisas que Deus confiou na mão das pessoas. E Deus tem uma necessidade que o propósito dele se cumpra, então ele vai ter que levantar pessoas, né? Posicionar pessoas para entregar aquilo que ele colocou na sua mão, na mão daquele que quer fazer, na mão daquele que está disposto a fazer. Então tem muita gente perdendo galardão. Por quê? Porque está abrindo mão daquilo que Deus te deu. Só que ele vai dizer assim: olha, guarda o que tens. Quando você sobe os versículos para você entender o que Deus está mandando a Bíblia guardar, ou a igreja guardar, você vai ver no versículo 8, está dizendo assim: olha, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, portanto, guardaste a minha palavra. O que Cristo está dizendo para a igreja do tempo de hoje? Guardam a minha palavra. A palavra que não deixa você pecar contra ele. A palavra do verbo que faz as coisas acontecer. A palavra manifestada. A palavra é a lei. A palavra é a Bíblia. A palavra é Cristo. Quando eu guardo essa palavra dentro de mim, ninguém toma a minha recompensa. Ninguém toma o meu galardão. Ninguém toma aquilo que ele me entregou. Por quê? Porque eu guardei no meu coração a palavra. Você consegue entender o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Eu coloquei diante de ti
uma porta aberta e ninguém pode fechar. A única pessoa que fecha essa porta é eu e você. Mas uma vez que ele abre, ninguém fecha. Uma vez que ele fecha, ninguém abre. Mas a ordem de Deus para nós hoje é: guarda a minha palavra. Voltem ao primeiro amor, ou voltem ao melhor do amor, do partir do pão, da comunhão, do relacionamento, de casa em casa, sem correr atrás de demandas, mas entendendo que Deus nos levantou para nos relacionar. Eu acho que achei que ela tinha caído. Para nós relacionar com Ele. Essa é a demanda. Quando eu consigo relacionar com Deus, o Espírito me enche. Quando eu consigo relacionar com Deus, eu tenho sede de Deus. Quando eu consigo relacionar com Deus, eu tenho fome de Deus. Lembra de Ezequiel, capítulo 47? O anjo está medindo um cordel de medir. Está chamando Ezequiel. Ezequiel vai entrando, as águas vão subindo. Dá no artelho, dá nos joelhos, dá nos lombos. Quando chega nos lombos, ele não consegue mais andar e ele tem que mergulhar. Cada vez que o anjo está chamando, ele está esticando a trena. Cada vez que o anjo está chamando, ele está medindo o espaço que Ezequiel tinha que caminhar. Todas as vezes que Deus quer me levar a águas profundas, todas as vezes que Deus quer fazer com que eu mergulhe mais profundo em um relacionamento ou naquilo que ele me chamou, ele vai esticar a trena. Ele vai levantar ou ele vai abrir um cordel para mim. Ele vai alinhar a minha vida. Ele vai alinhar a minha caminhada. Ele vai me posicionar para que cada vez que eu obedeço a voz do anjo me chamando, venha. E toda vez que eu obedecer, ele vai esticar mais a fundo para mim entrando. E toda vez que eu obedecer, eu vou experimentar algo mais profundo. Entenda, os teus processos, as tuas dores é para você crescer. Os processos e as dores é para você mergulhar mais fundo. Não existe posicionamento sem dor, não existe alinhamento sem dor. Toda vez que Deus exigir de mim um alinhamento, vai doer, mas eu vou crescer, eu vou mergulhar e vou experimentar algo mais profundo, a um ponto que eu não vou conseguir mais andar, eu vou ter que mergulhar, entrar de cabeça para receber o que Deus tem para minha vida. E Ezequiel 47 está dizendo que aonde aquelas águas passavam, havia cura, havia vida, havia purificação. Aonde o rio de Deus passar, quando você experimentar as coisas profundas, você vai ver que haverá cura, cura para sua casa, cura para sua saúde, cura para suas emoções, cura para tuas finanças. Cura de Deus. Deus vai purificar a tua casa, purificar o teu ministério, purificar o teu espiritual, purificar a tua conduta, o teu caráter, o teu chamado. Há um chamado de Deus para nossas vidas nessa noite. E Deus precisa que nós ficamos atentos por aquilo que Ele quer fazer, porque o que Ele quer fazer é intransponível, indizível, é profundo. Recandorabachúria. Quando eu entendo isso, eu consigo me submeter e obedecer o chamado de Deus num posicionamento e num alinhamento. É o que Deus quer para nós. Guarda o que tens, para que ninguém roube a nossa coroa. Guarda o que tem. A palavra de Deus. A lei de Deus. Cristo manifestado. Porque a igreja, nesse tempo presente, às vezes não sabe nem quem é Cristo manifestado. Eu acredito que se a gente subir em cima do altar, reunir as mulheres, e a gente perguntar às mulheres, quem é Cristo para você? O que Cristo tem para sua vida? Muitas pessoas perdidas nesse tempo de hoje. Muitos homens e mulheres perdidos na caminhada. Mas Deus nos chama hoje a nós voltarmos ao melhor do amor, guardar a palavra, não deixar que nada nem ninguém roube a nossa recompensa e mergulhar nos rios que saem do trono de Deus para as nossas vidas. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que você seja saciado com essa palavra.
Que você tenha entendimento dessa palavra e entenda o que Deus quer de nós nesses últimos tempos. Não é sobre ganhar e conquistar, porque a igreja degradada é aquela que só quer ganhar, né, e conquistar. Só se fala em bens materiais, em conquista. Não é ganhar e nem conquistar. É crescer, é ter relacionamento, é ter uma vida no altar. Quanto mais eu me envolvo com Deus, mais Deus vai trabalhando na minha vida na terra. Eu busco o espiritual e ele abre portas no material. Quando eu entendo isso, eu consigo passar os meus processos e obter um relacionamento com Deus. Relacionamento é porta fechada. Relacionamento é boca fechada, vigilância. Relacionamento é Bíblia na mão. Relacionamento é joelho no chão. É no lugar que ele se revela para você. É no lugar que ele manifesta a glória e a presença dele para você. É no lugar, nesse lugar, de fechar a porta, entrar para dentro e se derramar. É um lugar que você pode desabafar. Lá você vai ter conselhos. Lá você vai ter direção. Lá você vai ter restauração, renovo. Lá você vai ter fortaleza, temor de Deus. Neste lugar, lá ele vai abrir os céus para você. Neste lugar de relacionamento, aonde eu me entrego corpo, alma e espírito. Ele vem me lava, ele me limpa, ele me levanta, ele me purifica, ele move dentro de mim. E quanto mais eu me entrego para ele, mais ele vai abrindo portas físicas para mim. Porta aberta. Conquista na terra sem relacionamento é só busca de mamon. É mamon me entregando para que a minha mente seja uma mente materialista. E Paulo vai dizer que se a nossa mente for materialista, nós somos homens miseráveis. Nós somos homens medíocres, com a mente miserável. Mas quando eu me entrego, quando eu me lanço, quando eu me mergulho, ele vai fazendo as coisas. E quando ele faz as coisas terrena, aquilo não me prende. Por que as pessoas hoje em dia vão para a igreja? Porque querem bênçãos materiais. Elas não vão para entregar, elas vão para buscar. Buscar eu busco dentro do meu quarto. Quando eu entro para dentro da igreja, eu vou ali buscar, eu vou adorar, eu vou entregar, melhor dizendo. Ali é onde eu vou me entregar. Porque ali é onde ele derrama a bênção e a vida para sempre. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Aleluias. Aleluias. Pai, eu quero colocar diante de ti a vida das tuas filhas. Meu Deus, como é bom estar aqui. Falar da tua palavra, meu Deus, e sentir a tua presença, saber que o Senhor está aqui. Eu quero, meu Deus querido e santo, louvar o teu nome pela vida das tuas filhas. Oh Deus, Arabaxuri Calabassúria. Eremassori Andarabahaya. Ere calabashurike astorgia naia surimicandaramas. Erimiche canai astergiui. Ere calamassúria. Erimicantoroborgia lamachote carabahaya. Reprovianjonaia soriergia alabassúria. Eu vejo Deus querido como se desse um anjo. E ele está com uma Bíblia nas mãos. Iremoria labacheira baia. E nas mãos, ó Deus, uma tem uma Bíblia, o outra mão ele tem um rolo. Erecanchoremarrassúria. E esse anjo desce para se revelar para as tuas filhas, para nós nessa noite. Um anjo que está entrando, ó Deus querido, aonde nós não podemos entrar, fazendo aquilo que nós não podemos fazer e nos chamando para mergulhar na palavra, porque tem um rolo para ser desenrolado. Rakasori abaia cheira manto koyosai. Eremassuri kandaramaia. Tem pessoas aflitas aqui. Pessoas que precisam de ter um equilíbrio emocional, porque tem sido atacada pelo adversário. Mas hoje o Senhor enviou esse anjo para nos tomar pelas mãos
e mergulhar conosco o rio das águas que curam, águas que equilibram, águas que dissipam a depressão e a ansiedade. Eremachotocoiosai, ereblassoriandaramahai. Eu vejo, ó Deus querido, como se abrisse um portão. Não é muito grande, ele é pequeno. Eu vejo uma irmã abrindo esse portão e o Senhor a convidando, porque o adversário, por muitas vezes, tem armado laço até mesmo de morte, mas uma necessidade do Senhor entrar na saúde, do Senhor equilibrar o emocional. E quanto mais nós mergulhamos na palavra do Senhor, mais o Senhor vai entrando e equilibrando o nosso emocional. Cura não se vem por remédio, não se vem por coisas terrenas. A cura que essa irmã precisa está na mão desse anjo. Rimaçô, recaia, xerabaia, surimicandaramaia. E eu te convido agora, Espírito Santo, a mover as águas. Meu Deus, a mover as águas, Senhor Jesus. A tomar diante de ti, pelas mãos, as tuas filhas. Ó Deus querido, e operar de maneira poderosa. Erecandarabachúria. E Deus manda dizer para Simônia, Erecandarabaxeri andaramahaya, Erecalabassori ergue alabarraia, calma o teu coração. Porque o Deus, aleluia, que você serve é o Deus de já. Ele entra, ele move, ele faz. Aquieta o teu coração. Eu vejo um anjo como chega. Ele vai medindo a sua pressão, a sua pressão arterial. E Deus manda dizer: aquieta, te acalma o seu coração. Eu sou o Deus que faz na hora certa, no tempo certo. Creia, descansa, para que você possa ver o agir do Senhor. Há uma necessidade de você descansar o teu coração. Eu vejo a irmã de joelhos, eu vejo a irmã agitada, mas o Senhor nessa manhã está mandando você acalmar. Eu vejo como se Ele te entrega um calmante, um chá, para você acalmar o seu coração e saber que nessa guerra você não tem que guerrear, porque o Senhor guerreia ao teu favor. Há um rugido do leão, e quando o leão entra para rugir, significa que ele entra para fazer justiça. O Deus da justiça. Recandarabachorarabastéria. Pai, em nome de Jesus, alinha as tuas filhas ao teu propósito. Que a tua palavra, meu Deus, venha arder como fogo, trazendo fervor nas tuas filhas e ela ter um entendimento de reino, de conquista, de vitória, de alinhamento, de relacionamento, de posicionamento, daquilo que o Senhor nos exige, daquilo que o Senhor nos entrega. Eu quero liberar uma palavra, uma bênção especial para as tuas filhas nessa noite, ó Deus, e te agradecer, ó Deus, pela vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amada.